Hebreus 7, 20 até o versículo número 28. E, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles, referindo-se aos sacerdotes do Antigo Testamento, sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, referindo-se a Jesus, com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, perfeito para sempre. Até aqui, até o versículo 28, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, na semana passada a gente deu prosseguimento aos estudos que nós estamos fazendo sobre a pessoa, sobre a obra de Jesus Cristo. Esse é o nosso tema do trimestre, vamos assim dizer. Mas, no sentido específico, qual é o assunto que nós estamos tratando? No seu sentido mais específico, nós estamos tratando o assunto acerca dos ofícios de Cristo, das funções que Cristo ele desempenha, que Cristo ele realiza. E conforme nós observamos, a partir do ensinamento da palavra do Senhor, nós temos pelo menos 3 desses ofícios que nós encontramos na pessoa do nosso Salvador. Ele é profeta, trazendo-nos como o próprio Deus a palavra de Deus, e ele é sacerdote, que foi o tema que a gente começou a abordar na semana passada. E por que a gente abordou esse tema relacionado ao sacerdócio de Jesus Cristo? Ao fato dele ser o nosso sacerdote, na verdade, dele ser o nosso sumo sacerdote. A gente observou na semana passada, sobretudo em virtude da realidade da presença do pecado em nossas vidas. Por natureza, depois do pecado de Adão, todos nós somos pecadores. Como consequência, nós estamos inseridos nessa realidade pecaminosa. E essa condição faz com que nós nos separemos de Deus e nos tornemos, vamos assim dizer, passíveis de receber o seu juízo pelo fato de termos ofendido e de estarmos ofendendo continuamente a sua santidade. Então, diante dessa necessidade que nós temos de perdão de pecados, diante dessa necessidade que nós temos de poder ter acesso à presença de Deus, de poder desfrutar da comunhão com o Senhor, é que Cristo ele é o nosso sacerdote. A gente observa, conforme nós observamos na semana passada, que o sacerdócio ele tem início desde as páginas iniciais das Escrituras Sagradas, logo após a queda, o pecado de Adão, quando Deus ele mesmo faz o sacrifício para expiar o pecado ali de Adão. E ali a gente já vê a necessidade que nós temos de alguém que sacrifica em nosso favor, de alguém que nos leva à presença de Deus, de alguém que nos dê o privilégio da comunhão com o Senhor. Então, quem é essa pessoa? Ela é o próprio Jesus Cristo. Então, na semana passada, a gente viu a relação que há entre o ofício profético e o ofício sacerdotal. O profeta era aquela pessoa que trazia a palavra de Deus aos homens. O sacerdote é aquela pessoa que leva os homens a Deus. Veja que estão intimamente relacionados esses dois ofícios. A gente percebeu a origem e a necessidade do sacerdócio,
E conforme eu falei agora há pouco, ela está alicerçada no fato do nosso pecado, e desde o Jardim do Éden a gente tem essa necessidade por causa das nossas transgressões, e ali a gente vê no Antigo Testamento Deus ele criando essa função de sacerdote, que no primeiro momento era desempenhada por cada chefe de família. Posteriormente, a partir da lei, Moisés determinou que seriam apenas os descendentes de Arão, ou seja, a tribo de Levi, que desempenhariam o sacerdócio lá no Antigo Testamento. Então, a gente viu esse pano de fundo, vamos assim dizer, histórico. E aí a gente trabalhou esses dois primeiros pontos na lição no domingo passado. A gente viu a relação do ofício profético com o ofício sacerdotal, a gente viu a origem e a necessidade que nós temos de um sacerdote, e hoje, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver Jesus Cristo como nosso grande sumo sacerdote, e depois a gente vai ver como é que Jesus Cristo ele desempenha a sua função sacerdotal. Ele desempenhou no passado e ele continua a desempenhar nos nossos dias, e a gente vai ver isso em detalhes, sobretudo no segundo momento da nossa lição, na manhã de hoje. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então foi só uma pequena lembrança, um pequeno resumo, para a gente poder se inteirar da lição no seu sentido mais específico. Ok? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar hoje o ponto 3, está aí na revista, está aí na lição de vocês. O ponto 3, Cristo, o grande sacerdote. Cristo, o grande sacerdote. Pegaram aí o ponto 3 da lição? Pegaram? Todo mundo aí pegou, localizou na revista? Material que foi distribuído? Muito bem. Então vamos lá. Ponto 3, Cristo, o grande sacerdote. Conforme nós vimos na semana passada, e falei um pouco acerca disso agora há pouco, o sacerdócio em Israel, que era o povo de Deus, a nação de Deus no Antigo Testamento, era exclusivo de Arão e de seus filhos. Então, foi aquilo que a gente tratou na semana passada. Somente era sacerdote quem era descendente de Arão. Somente desempenhava o sumo sacerdócio também quem era descendente de Arão. E Arão era da tribo de Levi, um dos filhos ali de Jacó. Então, eles eram instituídos por Deus para, de maneira exclusiva, oficiarem perante o Senhor com a função de sacerdote. Profeta não. Profeta podia pertencer a qualquer tribo lá em Israel, mas o sacerdócio não, somente a tribo de Levi. Olha só o que a gente lê lá em Deuteronômio, capítulo 18, uma das determinações de Deus nesse sentido. Há outros textos que falam sobre esse ponto, mas eu separei somente esse para a gente poder aqui conferir e confirmar. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 1 e 2, a gente vê aqui a determinação da parte de Deus que os sacerdotes eles deveriam pertencer à tribo de Levi, eles deveriam ser descendentes de Arão, Arão que era irmão de Moisés. Olha só, Deuteronômio capítulo 18, versículo 1 e também o versículo 2. Olha só como é dito aqui a palavra de Deus. Deuteronômio 18, 1 e 2. Diz o seguinte: os sacerdotes, veja, levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Então veja, eles eram separados para o sacerdócio e, diferentemente das demais tribos em Israel, eles não tinham herança. A herança deles, literalmente falando, era o Senhor, porque eles trabalhavam exclusivamente para Deus. Era por isso que eles se mantinham dos dízimos, das ofertas que eram trazidas primeiramente para o tabernáculo, posteriormente para o templo, para que assim o sustento se desse e os sacerdotes pudessem trabalhar exclusivamente na obra do Senhor. Eles não tinham herança. Por quê? Eram sacerdotes. Eles só faziam aquilo, oficiavam perante o Senhor. Então, no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles eram levitas, eles eram da tribo de Levi,
eles eram filhos ou descendentes de Arão. E aí, meus irmãos, aí, minhas irmãs, fica a pergunta. Então, como é que Cristo ele é sacerdote? Se ele não pertencia à tribo de Levi. Cristo, ele pertencia à tribo de Judá. E, inclusive, a palavra de Deus fala acerca disso, dessa realidade. Ou seja, que Cristo, ele não era da tribo de Levi, Cristo, ele era da tribo de Judá. Então, como é que ele desempenhou o sacerdócio? Se ele não podia, vamos assim dizer, desempenhar. Olha só, o que o autor aos Hebreus, ele fala acerca dessa realidade, bem peculiar, relacionada à pessoa de Jesus Cristo. Abram aí, por favor, Hebreus capítulo 7, versículos 13 e 14. Só para mostrar esse fato, que fato? Cristo era sacerdote, mas ele não pertencia à tribo de Levi. E por que ele era isso? Porque ele era sacerdote, mesmo sem pertencer à tribo de Levi. Já a gente vai dar a resposta. É só para levantar aqui esse questionamento. Hebreus capítulo 7, versículos 13 e também o versículo número 14. Hebreus 7, versículos 13 e também o versículo número 14. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Hebreus 7, 13 e também o versículo 14. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, está falando de Jesus Cristo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, não oficiava perante Deus como sacerdote, pois é evidente, veja, que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Foi aquilo que a gente leu lá em Deuteronômio capítulo 18. Somente poderia exercer o sacerdócio aqueles que descendiam da tribo de Levi. Cristo era da tribo de Judá. E aí fica a pergunta, como é que Jesus Cristo, ele foi sacerdote, se ele não era um levita? Como é que Jesus Cristo, ele foi e é sacerdote, se ele não é um descendente, vamos assim dizer, de Arão? Cristo, ele é sacerdote por nomeação e por juramento e por determinação do próprio Deus, assim como foi Melquisedeque. Ele pertence a uma ordem diferente. Ele não pertence à ordem dos levitas. Ele foi nomeado diretamente por Deus para ser sumo sacerdote, assim como Melquisedeque. Então foi o próprio Deus. Oi? Isso, exatamente. Olha só, o que é que nos diz aí o Salmo 110? Salmo 110. Salmo 110, versículo 4. O sacerdócio de Jesus Cristo, ele é diferenciado porque ele foi determinado pelo próprio Deus. E por isso, mesmo sem pertencer à tribo de Levi, ele foi sacerdote. Ele é sacerdote. Olha só, Salmo 110, versículo 4. Não foi esse texto aí, Mário, que você citou? Não é esse aí, ó? Salmo 110, versículo 4. Olha só quem determinou o sacerdócio de Jesus Cristo. Olha só. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Cristo pertence a uma ordem diferente, a ordem de Melquisedeque. O seu sacerdócio é de uma ordem diferenciada, nomeado pelo próprio Deus, determinado pelo próprio Deus, assim como foi Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura, vamos assim dizer, enigmática, que surge no Antigo Testamento. Ele, ao pelo menos é o que eu vejo, foi uma pessoa assim, normal, como todos nós somos. A palavra Melquisedeque significa rei de justiça. Ele era rei de Salém, a antiga Jerusalém, e foi a Melquisedeque que Abraão ele entregou o seu dízimo quando ele venceu os reis inimigos. Então, esse Melquisedeque aparece ali, lá em Gênesis. Abraão entrega o dízimo a ele. Em alguns textos da palavra é feito menção desse Melquisedeque.
Uns dizem que ele era a segunda pessoa, no caso Jesus Cristo pré-encarnado. Outros dizem, conforme eu falei agora há pouco, que ele era um ser humano, um rei normal, como existia no mundo antigo, mas que ele tipificava, ele era uma sombra de Jesus Cristo, o que a gente encontra base também na palavra para podermos chegar a essa conclusão. Então veja que Abraão entrega o dízimo a ele, a Melquisedeque. De Abraão veio as tribos de Israel, consequentemente a tribo de Levi, de onde vinham os sacerdotes. Então a gente percebe que a ordem de Melquisedeque ela é até superior do que a ordem que a gente vê lá instituída por Deus a Moisés, porque Levi em Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Então é a esta ordem que Cristo ele pertence. Deus jurou, Deus determinou e Deus oficiou Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, como nosso representante perante Deus. Então, ele pertencia à tribo de Judá? Não. Por isso ele não é sacerdote? Não, ele é, porque Deus determinou e jurou pelo seu sacerdócio e que ele assim é um sacerdote especial da ordem de Melquisedeque. Olha só, essa pessoa de Melquisedeque surgindo na Bíblia. Abram aí, por favor, livro de Gênesis, lá no capítulo 14, Gênesis capítulo 14, versículo 18 até o versículo número 20. Gênesis capítulo 14, versículo 18 até o versículo número 20. Olha só, esse Melquisedeque, esse sacerdote antigo, ali dos tempos de Abraão, surgindo na Bíblia, a quem Abraão entrega o dízimo. E é dessa ordem que Jesus Cristo ele pertence, que ele é sacerdote. Olha só, Gênesis 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, conforme eu falei, a antiga Jerusalém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Final do versículo 20. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então, é esta a ordem que Cristo ele pertence. Ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é que a gente aprende aqui? Cristo ele é sacerdote, não um falso sacerdote. Ele é um legítimo, um verdadeiro sacerdote. Por quê? Foi o próprio Deus que o nomeou. Foi o próprio Deus que o consagrou para que ele pudesse exercer o seu sacerdócio eterno, o seu sacerdócio perfeito. Então, se você for olhar essas passagens que nós temos aí em Hebreus, todas elas se referem a esse fato. Que fato? O fato de Cristo ele ser agora o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Abram aí, por favor, meus irmãos. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Tem outros textos aqui que tratam sobre esse ponto, mas eu não vou ler por causa do tempo. Talvez os irmãos já tenham lido durante a semana, ou podem ler durante essa semana. Então todos eles vão trazer essa mesma ideia, que Cristo é o nosso sacerdote. Mas aqui resume bem esse fato. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e também o versículo número 15. Ele até mostra que Cristo ele é oficiando por nós no tabernáculo. Não tabernáculo terreno, como era lá no Antigo Testamento, mas Cristo oficiando por nós no tabernáculo espiritual. Abriram aí Hebreus capítulo 4, olha só, versículo 14, versículo 15, em relação a Jesus Cristo, olha só. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como quem? Como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. É interessante, meus irmãos, porque existe aqui essa ligação. O sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, uma vez por ano, ele entrava
no Santo dos Santos, no santuário de Deus, no lugar mais santo do tabernáculo, no lugar mais santo do templo. Cristo, como nosso grande sumo sacerdote, ele penetra onde? Nos céus, no tabernáculo celestial. E lá ele está oficiando para nós. Já já a gente vai ver como é que ele oficia hoje para nós, estando ele lá no céu. Então veja que o sacerdócio de Jesus Cristo, ele é superior. Ele é infinitamente superior ao sacerdócio que a gente encontra lá no Antigo Testamento. Então, o autor ao Hebreus fala isso. Versículo 15, porque não temos, veja, sumo sacerdote, que não pode compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, referindo-se a Jesus, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Os sumos sacerdotes, lá no Antigo Testamento, todos eles eram pecadores. Tanto é que antes de oficiarem perante o Senhor, antes de oferecerem os sacrifícios em favor do povo, eles ofereciam os sacrifícios em favor deles mesmos, porque eles tinham pecado. Cristo não é assim. Cristo não é assim, porque ele é sem pecado. Então ele é esse sumo sacerdote superior a tudo aquilo que a gente observa lá no Antigo Testamento, que era apenas sombra dessa realidade, que é o próprio Jesus Cristo. Então ele é sacerdote legítimo, por juramento, por determinação, por nomeação do próprio Deus. Olha só, dentro daquilo que o presbítero Mário falou, abram aí, Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Ele está falando aqui de Melquisedeque, da figura que a gente leu lá no Antigo Testamento, agora há pouco, em Gênesis capítulo 14, verso 18 a 20. O presbítero Mário falou, da superioridade de Melquisedeque em relação a Abraão, porque Abraão entrega o dízimo a ele. E aqui o autor sagrado, ele confirma justamente esse fato. Por isso que a ordem de Jesus Cristo, sendo ele sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, é uma ordem superior àquilo que a gente vê Deus instituindo entre os levitas. Olha só, Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 4. Olha só. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Estão lembrados que Abraão devolve o dízimo a Melquisedeque? A gente leu agora há pouco. Então veja que ele era superior a Abraão, e o autor sagrado aqui chama a atenção desse fato. Versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Era uma das atribuições dos sacerdotes no Antigo Testamento, recolher os dízimos da congregação de Israel, até porque desses dízimos eles tiravam o seu sustento. Conforme nós lemos, eles não tiveram herança, como as outras tribos tiveram lá em Israel. A herança deles era o Senhor, o trabalho deles era para o Senhor. Então os levitas, eles eram dedicados a Deus. Versículo 6. Entretanto, voltando para Melquisedeque, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, quem foi que abençoou? Melquisedeque. Quem foi abençoado? Abraão. O superior abençoa o inferior. Então, a gente vê essa ordem diferenciada, a ordem de Melquisedeque, de onde vem Jesus Cristo com o seu ofício sacerdotal. Independente da forma como você vê Melquisedeque, é que ele era uma pessoa diferenciada. Por isso ele era sacerdote do Deus Altíssimo, entendeu? Então Cristo, nosso sumo sacerdote, pertence à ordem de Melquisedeque. Como Cristo desempenha sua função sacerdotal? Por que Cristo é sacerdote? A gente já viu. Porque Deus o nomeou. Deus o nomeou como sumo sacerdote. Mas fica a pergunta: como é que Cristo ele desempenha a sua função sacerdotal? Seja no passado, seja no presente.
Então, a gente vai se ater a esse fato agora, vamos passar o restante da nossa aula e vamos ver, através desse ponto, como esse ofício de Jesus Cristo, ele está intimamente ligado à nossa salvação. É por isso que quando você estuda o ofício sacerdotal de Jesus Cristo, quando você aprende esses detalhes relacionados ao ofício sacerdotal de Jesus Cristo, você percebe em que está baseada, em que está alicerçada a nossa salvação. Está alicerçada no ofício profético também, porque Paulo disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Cristo é aquele que nos traz a própria palavra de Deus, mas não só no ofício profético, em especial no ofício sacerdotal. Então, no Antigo Testamento, conforme a gente observa em todas as determinações de Deus para os sacerdotes, existiam, meus irmãos, minhas irmãs, dois trabalhos, duas funções principais que os sacerdotes eles realizavam lá no Antigo Testamento. Então, o que é que os sacerdotes eles faziam lá no Antigo Testamento? Dentre várias coisas, as principais eram: eles sacrificavam em favor do povo, eles tinham esse ofício, pegar os animais, fazer os sacrifícios e assim expiar os pecados das pessoas. Só quem podia fazer isso era o sacerdote. Conforme eu falei, eles foram designados para isso, eles pertenciam à tribo de Levi para isso. Outra pessoa não podia exercer o sacerdócio, não. E quando você era um sacerdote, você fazia isso, só você podia fazer isso, sacrificar em favor do povo. Mas não só isso. Em segundo lugar, os sacerdotes, eles intercediam perante Deus em favor do povo. Então, o sacerdote era meio que como um representante do povo perante Deus. E ele se chegava diante de Deus como um intermediário para clamar a Deus em favor das pessoas. Então, o ofício sacerdotal no Antigo Testamento, ele era baseado nessas duas funções, nessas duas tarefas. A primeira delas, expiar o pecado do povo, pagar pelo pecado do povo, fazer os sacrifícios pelo pecado do povo. A segunda era interceder em favor do povo. Então, quando você percebe essas duas incumbências, essas duas responsabilidades, esses dois trabalhos dos sacerdotes no Antigo Testamento, você chega à conclusão que Cristo também ele é sacerdote, que Cristo ele é sumo sacerdote. Na verdade, que ele é superior no seu sumo sacerdócio. Por quê? Ele também sacrificou em favor dos nossos pecados e ele agora está intercedendo em favor de nós. Conseguem perceber essa ligação? Então, o ofício sacerdotal no Antigo Testamento era uma sombra de Jesus Cristo, daquilo que Cristo iria fazer na realidade, iria fazer infinitamente superior. Então, ele é sumo sacerdote porque ele oferece sacrifício pelo nosso pecado, ele é sumo sacerdote porque ele intercede por nós. Vamos ver de forma detalhada essas duas atividades desempenhadas por Jesus Cristo, razão pela qual ele é o nosso sacerdote. Então, em primeiro lugar, Cristo ele ofereceu sacrifício, está ligado ao passado. Aquilo que Cristo fez antes, aquilo que Cristo realizou há 2000 anos. Então, Cristo ele ofereceu o sacrifício de si mesmo. Olha só que coisa interessante. É diferente, porque no Antigo Testamento, o sacerdote, ele levava um animal para ser sacrificado. Ele era o ofertante e oferecia a oferta. Cristo, ele deu a si mesmo. Ele deu a sua vida. Ele se sacrificou por nós. Então, ele era, ao mesmo tempo, o sacerdote e também a oferta. Ele se dá a si mesmo, então ele faz as duas coisas juntas. Ele é o sacerdote, ele é a própria oferta. E por isso nós temos o perdão dos nossos pecados. Abram aí, por favor, Hebreus capítulo 10,
Hebreus capítulo 10. Olha só, que sacerdote diferente nós temos da parte de Deus. Porque ele não leva um animal para ser sacrificado. Ela é a própria oferta. Foi por isso que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele é o sacerdote, ele é a oferta. Versículo 11, a partir do versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o ofício sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Era o que acontecia, meus irmãos, no Antigo Testamento. Se você pegar a regulamentação da lei, todos os dias os sacerdotes eles tinham que apresentar sacrifício. No dia de descanso, no sábado, 2, um pela manhã, outro no início da tarde. Melhor dizendo, no final da tarde, início da noite. Isso direto. Uma vez por ano tinha um sacrifício especial. Então os sacerdotes repetiam, dia após dia, semana após semana, ano após ano, sacrifício. Essa é a realidade do Antigo Testamento. Ela não parava, era ininterrupta. Mas aí o autor fala: Jesus, porém, veja, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, olha só outra diferença do sacrifício de Jesus Cristo para os sacrifícios que nós encontramos lá no Antigo Testamento. Os sacrifícios no Antigo Testamento, eles eram repetidos continuamente. Cristo fez um sacrifício definitivamente, uma vez por todas. É por isso que hoje não tem mais, pelo menos não deve ter mais, o ofício sacerdotal. No Antigo Testamento existia, mas eles apontavam para Jesus Cristo. Uma vez que Cristo veio, consumou a sua salvação, deu a sua vida, qual necessidade agora a gente tem de pegar um animal e sacrificar perante Deus? Nenhum, porque Cristo já fez uma vez por todas, a si mesmo. Olha só, versículo 13, aguardando, Hebreus capítulo 10, versículo 12, versículo 13, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, Cristo se assentou à direita de Deus. Versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, quantos estão sendo salvos, quantos estão sendo separados para Deus. Uma única oferta. Então, Cristo, ele é sumo sacerdote? Sim. Em primeiro lugar, porque ele se ofereceu a si mesmo. Ele era o sacerdote, ele era a própria oferta. Isso, porque através do seu sacrifício, ele nos redimiu, ele nos comprou dos nossos pecados. A palavra redenção significa comprar por preço. Então, Cristo nos comprou através do preço que ele pagou. Qual foi o preço? A sua própria vida, o derramamento do seu próprio sangue. Certo? Então, como foi esse sacrifício de Jesus Cristo? A gente pode ver 3 características. Foi um sacrifício perfeito, porque, conforme a gente observou aqui, aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Os sacrifícios no Antigo Testamento, eles eram perfeitos? Não. Tanto é que tinha que se repetir todos os dias, todas as semanas, todos os anos. Cristo não, uma vez por todas, porque é perfeito. O sacrifício de Jesus Cristo, ele foi suficiente, porque no dizer aqui do autor sagrado, no versículo 4, no versículo 14, ele aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Então, quando você aceita Jesus Cristo, você reconhece que o seu sacrifício é suficiente para pagar o seu pecado, pronto, o seu pecado já está perdoado. Você já é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você já foi
como o presbítero Mário falou, redimido por Deus. Então, é suficiente. E em terceiro lugar, o sacrifício de Jesus Cristo, ele é único. Foi aquilo que eu falei agora há pouco. Ele não se repete mais. Ele não se repete mais. Foi uma vez por todas. Então, diferentemente dos sacrifícios do Antigo Testamento, o sacrifício de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, ele tem essas três características diferenciadas. Foi um sacrifício perfeito, foi um sacrifício suficiente, foi um sacrifício único. E aí você vai ter na lição todos os textos que confirmam essas realidades. E aí vocês podem fazer depois a leitura, em amor ao tempo eu não vou fazer, para a gente poder focar mais aqui num ofício sacerdotal, no trabalho intercessório que Cristo realiza agora por nós. Isso, exatamente. Essa observação que o presbítero João fez foi muito importante e acho que ia passar batido, não estava lembrado dela aqui. A própria palavra missa, ela significa um sacrifício cruento. Por que cruento? Porque dentro do pensamento da igreja romana, a hóstia não é hóstia, é a própria carne de Jesus Cristo. É como que ele se tivesse, é a forma como eles veem mesmo, que aquilo ali é o corpo de Jesus. É o corpo de Jesus. E o vinho é o próprio sangue de Jesus. Então, toda vez que uma missa é realizada, seja a missa dominical, seja a missa de sétimo dia, outra qualquer que porventura exista, eu me lembrei dessas duas apenas. O presbítero Mário aí tem mais experiência na igreja romana do que eu, né, que ele vivenciou mais o catolicismo, mas só tem essas duas, né? A missa normal do domingo e a dos mortos, né? Só tem essas duas. Então, Cristo está sendo oferecido mais uma vez. Olha a heresia. Olha a heresia. Então, isso de Hebreus está errado. Ou você fica com um, ou você fica com outro. E cá para nós, meus irmãos, aqui é uma opinião particular, né? Oi. E o sacerdote é o padre. E é interessante porque, no caso da Eucaristia, que é a Santa Ceia deles, o sacerdote, no caso é o padre, só ele toma o vinho. Não é verdade, Mário? Por quê? Por que os outros fiéis não comem? Come só a hóstia. E na verdade nem come, né? Engole, né? Porque não pode mastigar o corpo de Jesus Cristo, tem que engolir para desmanchar, né? Isso tem essa reverência. Porque como ele é sacerdote, e na medida que ele toma o sangue, representado, transformado no vinho, na perspectiva deles, somente o sacerdote pode perdoar pecados. É por isso que existe uma coisa chamada confissão auricular. Não é isso? Que a pessoa vai se confessar lá com o padre, ela não vai se confessar com outra pessoa, não. E ele emita a penitência, e a partir da emissão da sua penitência, a pessoa tem perdão. As coisas elas estão dentro de uma lógica, mas dentro de uma base errada. Tudo errado, na verdade, né? A partir da missa, que não é mais um sacrifício cruento, a partir do fato de somente o sacerdote poder beber o vinho, e somente ele ter a autoridade de perdoar pecado, porque a Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados, mas você vai ver que são coisas que são fora daquilo que a Bíblia ensina. Parece ter um fundo de verdade, mas no fundo está contrário ao que ensina a palavra do Senhor. Então a missa em si é uma coisa errada. É uma coisa errada. É por isso que, aqui é uma opinião particular, né? Isso muito antes de ser pastor. Muito antes. Mas quando eu aprendi essas coisas, não dá, meus irmãos, para nós, como cristãos evangélicos, participar de missa. Porque às vezes, não, com respeito eu vou, às vezes uma missa de sétimo dia piorou, né? Porque quem morreu não pode ser mais liberto de onde está. Então, às vezes, a gente fica receoso, né, por não entristecer uma pessoa, por muitas vezes desmerecer, recusando um convite, mas é incoerente. Você está dentro de um lugar onde ali se sacrifica Cristo novamente. É incoerente para nós que temos o conhecimento da verdade. Então é muito mais fácil a gente explicar a razão pela qual a gente não vai, porque distorce completamente o ensinamento da palavra. E em fazendo isso, a gente está pregando o Evangelho. A gente está pregando o Evangelho com cuidado, com amor, como a gente está fazendo aqui, mostrando todas essas incoerências, porque do contrário você está sendo compatível
com o sacrifício de Jesus Cristo, que não pode ser mais repetido, que já foi realizado. Então, nós conhecemos a verdade, não podemos fazer isso. Aí você pode perguntar, mas a gente não celebra a Santa Ceia? Todo mês? Não é o pão? Não é o vinho? Não é o corpo? Não é o sangue de Jesus Cristo? É diferente, meus irmãos, porque a Santa Ceia para nós, ela é memorial. A gente faz em memória do sacrifício de Jesus Cristo, simbolizado pelo pão, seu corpo, simbolizado pelo vinho, o seu sangue. Então, o pão, quando a gente celebra a Santa Ceia, não se transforma no corpo de Jesus Cristo. O vinho não se transforma no sangue de Jesus Cristo. Agora, quando você come do pão, bebe do vinho pela fé, espiritualmente falando, é como você estiver se alimentando de Jesus Cristo. Não é materialmente falando, é espiritualmente falando. Então é diferente o que a gente faz todos os meses, quando a gente celebra a Santa Ceia do Senhor. E no nosso caso, todos têm acesso, não só ao pão, mas todos têm acesso ao vinho. Perceberam a diferença? Olha como é complicado, como acaba sendo um contrassenso. A gente vai ver já, tocou, mas eu vou passar um pouquinho do tempo hoje. Não vou fazer igual quarta-feira não, quarta-feira eu estourei todos os tempos. Cristo está intercedendo por nós nos céus. Como é que Ele está ao mesmo tempo? À direita de Deus e na mesa da Eucaristia? Não, mas eles dizem que é pão, é o corpo de Jesus Cristo mesmo, e o vinho é o sangue, Ele está ali, entendeu? Ele se transforma. Então como é que Ele está? No céu e ao mesmo tempo está sendo celebrado, e fazendo isso todas as vezes que a missa é celebrada. É um contrassenso, meus irmãos, é irracional, então é ilógico. Então por essas coisas a gente tem que ver essa diferença, e é bom a gente saber, veja, é dentro dos ofícios de Jesus Cristo que a gente percebe esses detalhes. Que às vezes você não estuda esse item dos ofícios de Cristo e você não para atentar para esses detalhes. É através do estudo dos ofícios, sobretudo sacerdotal, que você chega a essa compreensão. Deixa eu contar um depoimento pessoal sobre essas coisas. Eu sei que cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua natureza, e eu aqui não quero impor regras a ninguém, mas eu quero apenas colocar fatos. Eu aprendi isso nos primeiros anos de conversão. E aí, eu passei por uma situação familiar bem peculiar mesmo. Talvez alguns saibam, outros não, mas meu pai ele separou da minha mãe, isso quando eu tinha 6, 7 anos. E ele depois construiu família e eu fiquei com ele, né? Só que essa construção de família não foi dentro dos padrões normais, né? É o que geralmente se tem aí no dia a dia, que as pessoas se juntam e passam a morar juntas. E depois ele terminou, por exigência da minha madrasta, né? Fazendo aquilo que se chama de cerimônia religiosa, né? Eu já era crente. Eu sabia de tudo isso. E agora? O que é que os irmãos acham que eu fiz? O que é que os irmãos acham que eu fiz? Fiquei do lado de fora da igreja. Só fui para a recepção. E era meu pai. Então não tem esse negócio. Entendeu? Quando você crê no negócio, não tem esse negócio de abrir mão por causa de família. Ele não gostou, minha madrasta principalmente. Raiva dá e passa. Depois passa, entendeu? Mas eu não podia participar de uma coisa que a gente sabe que é errado. E no caso do casamento, por quê? Porque eles têm como um sacramento, e não é sacramento. São 7 sacramentos, dentre eles a questão do matrimônio, e não é sacramento. Sacramento a gente só tem 2, que é o batismo e a Santa Ceia, entendeu? Então, são essas coisas, meus irmãos, que a gente tem que ver os choques doutrinários e daquilo que a gente quer, porque senão a gente faz uma separação. A gente tem um conjunto de crenças dentro da igreja e fora da igreja a gente tem outros, uma prática diferente. Não, tem que ser a continuidade. Tem que ser a continuidade. E eu era novo convertido, acho que um ou 2 anos da conversão, entendeu? Mas essas questões que a gente tem que avaliar e não transigir, porque
Muito pelo contrário. Aquele negócio, muitas vezes as pessoas ficam com raiva, mas depois a raiva se transforma em respeito. Isso é bom, porque isso abre portas para a pregação do Evangelho. Certo? Vamos lá. Em segundo lugar, dentro do desempenho do ofício sacerdotal de Jesus Cristo, ele ofereceu o sacrifício no passado, definitivamente, completamente, perfeitamente, e agora o que é que ele faz? Ele intercede pelo povo. Que povo? Todo mundo? Não, o povo dele. Lembremos-nos que Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo ascendeu aos céus e ele foi entronizado à direita de Deus, um lugar de honra. E estando lá, entronizado à direita de Deus, o que é que ele faz? Ele intercede por nós. Ele intercedeu no passado, quando ele estava aqui, na presença dos seus discípulos. Quem aqui não se lembra da oração sacerdotal que Cristo realizou em João 17? Ele estava orando em favor de quem? Dos seus discípulos, aqueles que naquele momento criam em Jesus e aqueles que depois iriam crer, que no caso éramos nós. Então lá no passado, durante seu ministério, Cristo ele intercede por nós e hoje ele continua a interceder por nós. Eu quero fazer uma leitura nas recomendações que foram dadas para as roupas dos sacerdotes, lá do Antigo Testamento. E era um bocado de coisa que tinha na roupa do sacerdote, era um enfeite até não querer mais, entendeu? Mas cada utensílio daquele tinha uma significação. Eu quero chamar a atenção só para uma que existia na estola sacerdotal, né? Um tipo de capa, vamos assim dizer, que os sacerdotes eles usavam. Eu até pensei em imprimir a figura da roupa do sacerdote e entregar para vocês, depois quem quiser eu posso fazer isso. Os sacerdotes eram todos enfeitados. Versículo de 9 até o versículo 12. Diz o seguinte, tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, das 12 tribos. Então, na estola sacerdotal, que era a roupa do sumo sacerdote, existia essa pedra de ônix e gravada nelas os nomes das 12 tribos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapilador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão, veja, levará os seus nomes, os nomes das tribos de Israel, sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. O que é que eu quero dizer com isso? Lá no Antigo Testamento, na estola sacerdotal, que era uma parte das vestimentas do sacerdote, existiam 2 pedras de ônix, onde nelas existia a gravação das 12 tribos. Então, quando o sacerdote ia se vir a Deus através de sacrifícios, e quando ele adentrava aos santos dos santos, para estar ali intercedendo em favor do povo, o povo estava representado através de quê? Dessas pedras, com os nomes das 12 tribos de Israel. Era assim que ele intercedia pelo povo, todo o povo do Antigo Testamento. E o que é que Cristo faz hoje conosco? Abram aí, Romanos 8, versículo 34. Romanos 8, versículo 34. Veja se não é a mesma coisa, só que no sentido superior. Romanos 8, 34. Eu vou fechar aqui bem rapidinho, certo? Romanos 8, 34. Olha só o que Cristo faz conosco hoje. Olha só. Romanos 8, 34. Abriram? Abriram? Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está
à direita de Deus e faz o que por nós? Intercede por nós. Ele está, não em pedras de ônix gravadas com nomes, mas no seu próprio coração, ele traz consigo o nome de cada um de nós, que fomos lavados, que fomos remidos, que fomos perdoados. Ele nos leva, meus irmãos, à presença de Deus e ele intercede continuamente por nós perante o Senhor. Nós estamos aqui e nesse instante, Cristo ele está a interceder por nós. Já pensaram que maravilha? Já pensaram que privilégio? Por isso ele é o nosso sumo sacerdote. Por isso ele é o nosso sumo sacerdote. Então o que Arão fazia era fichinha, o que Cristo faz agora. Ele traz no seu coração todos os nossos nomes e leva esses nomes à presença de Deus para interceder por nós. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, a gente pode crer, a gente pode descansar nessa intercessão que Cristo realiza. Por quê? Qual é a base que ele usa para interceder por nós? Seu sacrifício, sua vida justa, sua vida santa. Ele mostra os cravos das suas mãos, a pessoa de Deus, e intercede ao Pai por nós. Perdoa-lhes, perdoa-lhes, perdoa-lhes. E é por isso que hoje nós somos perdoados, definitivamente, completamente, perfeitamente perdoados. Tudo isso se deve ao exercício do ofício sacerdotal de Jesus Cristo intercedendo por nós. Então, fechando mesmo, Cristo é o nosso bendito sacerdote. Por quê? No passado, ele proveu o perdão dos nossos pecados quando se sacrificou na cruz do Calvário. Ele é o nosso bendito sumo sacerdote porque no presente ele continua a interceder por nós. Ele nos perdoou no passado e ele intercede por nós no presente. Falta alguma coisa, meus irmãos, para nós? Falta alguma coisa para nós? Qual a maior necessidade que a gente tem? De perdão. No passado, Cristo perdoou os nossos pecados. E quando a gente volta a pecar, ele continua intercedendo por nós. Então a gente tem necessidade de mais o quê? Nada. A nossa maior necessidade ela foi satisfeita com Jesus Cristo. Perdão e intercessão. Perdão e intercessão. Então, tudo aquilo que é necessário para a gente poder viver a vida cristã, Cristo já nos propicia. Ele intercede por nós. Ele suplica a Deus por nós. Então, se é força para vencer a tentação, Cristo ele está intercedendo em nosso favor. Se é livramento, Cristo ele também está intercedendo para que Deus possa estar nos livrando. Para tudo, meus irmãos, para tudo mesmo que a gente precise, Cristo ele já nos supre. Porque ele é, repito, o nosso sumo sacerdote. Você crê nisso? Você crê nessa verdade? Descanse nela e siga adiante na sua jornada, não confiando em você mesmo, mas confiando naquilo que Cristo fez e naquilo que Cristo, como sumo sacerdote, está fazendo por você. Que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém.